Bom, pessoal, voltamos aqui para a terceira parte do nosso treinamento. E qual é o objetivo desse curso, né? Desse treinamento específico que é da CIPA, né? Então, levar o conhecimento dos membros da CIPA ou designado as principais normas e instruções de rotina sobre segurança e saúde do trabalho. Definir competências relativas às atividades desenvolvidas pelo membro da CIPA ou o designado. Fixar diretrizes de atuações da CIPA. Conhecer e identificar os riscos ambientais. Então também a gente vai ter esse conhecimento. Identificar quais são aqueles possíveis riscos existentes no ambiente de trabalho. Aqui existem as principais normas, né, relacionadas à segurança. Né? Então, cada foto dessa aqui representa uma norma regulamentadora. Está aqui a norma da CIPA. Aqui essa da empilhadeira NR11, que fala sobre transporte de materiais. Aqui tem um SESMIT, que fala quais são os profissionais da área de segurança que cada empresa tem que ter a partir do grau de risco e a partir do quantitativo de funcionários. Aqui no levantamento de peso a gente trata da NR17, que fala sobre o trabalho de ergonomia. Tem o PPRA, que é a NR9, que está passando por modificações. Então, a partir de agosto, se nada for mudado, não vai chamar mais PPRA, e sim PGR. Vai ser um programa de gerenciamento de risco. Então, essas normas sempre estão em atualização, sempre aparecem modificações. Então, na área da segurança é bom a gente estar sempre se atualizando. Por isso que a CIPA ela é feita uma gestão de um ano, porque mudanças vão ocorrendo durante o ano e essas mudanças precisam ser repassadas para os membros da CIPA. Estudo da NR5, né? O que consta a NR5 e qual é o objetivo que a CIPA tem com relação a isso. Então, a CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, esses é um dos objetivos da CIPA. E essa foto que está aqui é de um vídeo que foi feito há um tempo atrás. Veja, isso é uma área de um shopping. Aparentemente você pensa que o risco é pequeno, mas onde um trabalhador provavelmente recebeu um pouco de alguma descarga elétrica que ele veio a desequilibrar e ele caiu em cima de um cesto daquele de lixo que fica ali sempre no shopping para você colocar. Isso causou uma morte fatal, né, para o trabalhador. Então, infelizmente aconteceu esse acidente que veio a óbito esse funcionário. Constituição da CIPA. Então, como é que a CIPA é composta? A CIPA deverá ser constituída e mantida em regular funcionamento pelas empresas privadas e públicas. Então, não só é a empresa privada, mas também a pública, ela tem por obrigação também fazer a CIPA, né? Sociedades de economia mista, órgãos de administração direta ou indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, todas essas empresas desses tipos de segmentos a qual a gente falou, ela precisa constituir CIPA. E aqui está o quadro da CIPA, no qual informa qual é a CIPA relacionada ao QNAI da empresa, onde vem dizendo os efetivos e os suplentes. Aqui em cima vem essa parte do quadro mostrando o quantitativo de funcionários de acordo com a categoria daquela empresa. Então esse é o processo eleitoral. Como é formado o processo eleitoral a partir do momento que tem uma CIPA, né, composta. Então esse processo eleitoral
antes do mandato vigente, se já tiver um mandato vigente. Então, o que é que tem que ser feito, né? Convocar as eleições, né, da CIPA, ou seja, informar no prazo aí de 60 dias que vai ocorrer, né, o processo da CIPA, né, comunicar ao sindicato da categoria que vai ser feita essa CIPA, constituir a comissão eleitoral, ou seja, quem é o presidente e o secretário responsável por essa gestão desse processo eleitoral, ou seja, 55 dias antes da eleição, divulgar o edital da eleição, mostrando os prazos que vão ter cada parte dessa para você se inscrever. Um prazo de inscrição aí de 15 dias antes, né, da votação, para todo mundo que queira se inscrever nessa CIPA, ele vem e se inscreve, aquele funcionário, e ele vai para a votação. Ganhando, ele entra na CIPA. Então, a eleição da CIPA 30 dias antes e depois se faz o treinamento, né? Aí tem aqui, após a eleição da CIPA, o que é que devemos fazer? Posse da nova CIPA um dia após o fim do mandato da anterior, já existente. Treinamento para o cipeiro antes da posse, então tem 30 dias aí até o novo mandato, os novos cipeiros tomarem posse, ele tem que receber esse treinamento que a norma especifica, que é uma carga horária de 20 horas. Elaborar o mapa de risco, então isso é atribuição da CIPA. Então o mapa de risco nada mais é do que pegar cada ambiente de trabalho onde existem algumas funções específicas e definir quais são os riscos existentes dentro daquele ambiente de trabalho. A partir disso, a gente dimensiona esse risco, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. A gente vai ter uma amostra aqui mais ou menos de como pode ser esse mapa de risco para você ter o conhecimento. Então, treinamento, todo cipeiro tem que participar do treinamento, né, ao qual vai ter os estudos do ambiente e as condições de trabalho, saber como é que se faz uma investigação e uma análise de acidente. Isso é obrigação da CIPA, fazer a investigação caso ocorra um acidente. Isso a gente viu lá no primeiro vídeo, onde mostra aquela secretária correndo as escadas e ela vem a cair lá e sofre um acidente. Então os cipeiros perguntam ali como é que é feito essa análise. Mais na frente a gente também vai ver um vídeo como é que deve ser feito essa investigação e essa análise desse acidente. Noções sobre acidentes do trabalho, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, noções sobre legislação trabalhista, princípios gerais sobre higiene do trabalho e medidas de controle e organização da CIPA. Então, todos esses itens é o que a gente vai ver neste treinamento. Partindo da organização, né? O empregador, ele indica o presidente, isso é para uma CIPA composta, certo, gente? Uma CIPA que precisa ter eleição. Se é o designado, ele é tudo. Ele é os olhos da empresa com relação à segurança do trabalho quando ele é o designado. Então o empregador ele indica quem é o presidente da CIPA, certo? Os empregados votados, os que foram votados e os que ganharam a eleição, eles vão decidir quem é o vice-presidente. Geralmente, as empresas colocam o vice-presidente e aquele que é mais votado pelos empregados. Já que ele teve mais votos, subentende que ele é mais querido pelos funcionários. Então, geralmente se dá o cargo de vice, mas necessariamente a norma diz que não é o cara mais votado que é o vice, mas sim em um comum acordo entre os votados, eles decidirem quem é o vice. CIPA, o mandato com duração de 1 ano, com direito a uma reeleição, ou seja, é que nem prefeitura, que nem o governador, que nem o presidente, todos eles têm direito a um mandato, podendo se reeleger no outro mandato. Porém, depois de 2 anos, de 2 mandatos consecutivos, ele não pode se candidatar na próxima eleição. Então, é bom a gente também ter esse conhecimento.
É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, né, ao empregador eleito, ou seja, ele só pode ser demitido caso ele seja ganho por votação, né, seja votado pelos empregados. Ele tem uma estabilidade aí de 2 anos. Um ano da eleição da CIPA, do mandato, e um ano após esse mandato, caso ele não seja reeleito. Indicar em comum acordo o secretário e o substituto para secretário com conhecimento do empregador. Então, eles também vão indicar quem é o secretário, né, para poder representar esse mandato, né, desse tempo, dessa CIPA vigente naquele mandato atual. Atribuições, né? Vamos ver as atribuições de cada representante aqui. A CIPA, né, segurança, cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desenvolvimento, ao desempenho de suas atribuições, garantindo o tempo suficiente para a sua realização. Ou seja, o empregador ele tem que disponibilizar ali um tempo do seu trabalho para que você possa estar se organizando com relação à CIPA. O que é que deve ser implantado? Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de risco com a participação dos trabalhadores, com a assessoria do SESVENT, né? Que são o médico do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o enfermeiro do trabalho, enfim. Elaborar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Verificar periodicamente os ambientes e condições de trabalho. Avaliar a cada reunião o cumprimento das metas fixadas em cada reunião. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Colaborar ao desenvolvimento e implementação do PCMSO e o PPRA. PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, onde vem dizendo quais são os exames que cada colaborador, de acordo com a sua função, de acordo com o seu risco que foi estabelecido pelo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, determina quais são os riscos e aqui o médico vai determinar quais são os exames de acordo com a exposição de cada funcionário. Participar em parceria com o SESC na análise de causas das doenças e acidentes do trabalho. Então, tá aí o que a CIPA tem que fazer. Requerer ao SESB, quando houver, ou o empregador, a paralisação de máquinas ou setor onde considera que haja risco grave e eminente. Então, o cipeiro ele pode paralisar uma determinada máquina tendo em vista que ela ali pode causar um acidente grave à vida do trabalhador. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde. Requisitar à empresa as cópias da CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Promover anualmente a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Participar anualmente em junto com a empresa de campanhas de prevenção relacionada à AIDS. Então tá aí uma das principais características da CIPA. Na próxima parte desse treinamento, vamos ver quais são as atribuições do presidente.